Olá, pessoal. Seja mais uma vez bem-vindo ao vídeo de número 2 do tópico 8 de Computação para Engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB. Nesse tópico estamos falando sobre apontadores ou ponteiros. No vídeo anterior a gente entendeu o que é um ponteiro, apresentamos sua definição, como declarar e manipular, não só atribuir a ele endereço de outras variáveis para que o ponteiro aponte para essas variáveis, como também, através do operador de referência, conseguir acessar o valor da variável apontada por ele. Agora vamos ver um pouquinho mais de aplicações dos ponteiros, em especial como parâmetros de funções e na sua relação com vetores. Muito bem, a gente já viu, inclusive foi no tópico 7 que a gente falou sobre funções, que a passagem de parâmetros em funções pode ser feita de duas maneiras, passagem por valor ou passagem por referência. A princípio, a passagem é feita por valor, ou seja, as variáveis são copiadas como, os argumentos são copiados como se fossem variáveis locais daquela função, são feitas cópias dos argumentos para os respectivos parâmetros daquela função. A princípio, isso é o que a gente chama de passagem de valor. Mas a gente já viu no tópico 7, uma forma de passagem por referência, que é a forma nativa da linguagem C++, que é usar o operador e comercial ao lado do tipo declarado do parâmetro. Então, quando eu declaro aqui o parâmetro x como sendo referência de inteiro e o parâmetro y como sendo referência de inteiro também, isso significa que os argumentos, as variáveis inteiras passadas como argumento na hora de chamar a função troca, vão se vincular aos parâmetros x e y. E aí, por exemplo, as alterações que eu estou fazendo aqui, que é basicamente trocar os valores entre as variáveis, essas alterações feitas em x vão se refletir nas variáveis usadas como argumento. Então, por exemplo, recapitulando esse exemplo do tópico 7, então vou criar aqui uma funçãozinha main simplíssima aqui. Então, imagina que se eu declarei aqui duas variáveis, a, b, fiz a igual a 10, b igual a 5, e aí aqui eu chamo a função troca passando como argumento a e b. Isso significa justamente que, como a declaração aqui foi feita, foi uma passagem, foi uma declaração de parâmetros que são do tipo referência para variáveis inteiras, eu estou vinculando a variável a com o parâmetro x no momento que eu estou fazendo essa chamada, assim como estou vinculando a variável b com a variável y. E vai, assim como aqui eu tenho a troca dos valores entre x e y, essa troca de valores entre x e y vai se refletir aqui numa troca de valores entre as variáveis a e b. Então, se eu for lá e imprimir a e b, na saída padrão, o resultado que a gente vai ter lá no terminal é justamente em A o valor 5 e em B o valor 10. Então, eu vou ter feito essa troca dos valores entre as variáveis passadas como argumento por meio da troca dos valores entre os parâmetros, porque aqui houve o uso da passagem por referência através do operador de referência da linguagem C++. Então, isso é passado, Isso é o que nós já vimos e nós já sabemos que é um recurso que a gente pode usar para fazer passagem por referência em funções. Há uma segunda maneira de se fazer passagem por referência. E aí, essa segunda maneira, ela já vem da linguagem C, então é um recurso que a linguagem C++ herdou
já da linguagem C, e esse recurso consiste basicamente de eu passar como argumento não mais o valor que essa variável carrega, mas sim o endereço dela. Então, o endereço é passado como argumento, e aí o que na prática está acontecendo é que se eu estou passando o endereço de uma variável como argumento, significa que o parâmetro que recebe esse endereço tem que ser um apontador. Então eu tenho que declarar o parâmetro da função como um ponteiro, como um apontador, que aí dessa forma, se o ponteiro tem o endereço da variável argumento, se eu alterar o valor apontado por aquele endereço, eu estou alterando o valor da variável passada, né, cujo endereço foi passado de argumento. Então, como é que eu declaro parâmetros de uma função do tipo ponteiro? Do mesmo jeito que eu declaro ponteiros como variáveis locais dentro de uma função qualquer. Ou seja, ponho o tipo e ponho o asterisco antes do nome da variável, do ponteiro. Então, isso vai indicar que esse parâmetro é um ponteiro para uma variável daquele tipo. E eu posso declarar quantos ponteiros eu quiser de parâmetro dentro da minha função, se for necessário. Então, vejam só o mesmo exemplo da função que troca valores entre variáveis, só que agora trabalhando com a passagem por referência, mas usando a estratégia de ponteiros, ao invés de usar o operador de referência da linguagem C++. Então, eu vou passar como parâmetros ponteiros, ou seja, um ponteiro para que eu estou chamando de end x, um ponteiro que eu estou chamando de end y, e aí eu vou acessar o conteúdo apontado por eles usando o operador unário asterisco, que a gente já viu, inclusive no vídeo anterior. Então, usando o operador asterisco aqui, eu estou fazendo com que eu não esteja mexendo com o endereço que endx guarda, mas sim estou mexendo com o valor que está armazenado no endereço que endx tem. Ou seja, estou mexendo com o valor da variável que foi passada como argumento para esse parâmetro aqui. Então, as alterações feitas nesses valores apontados pelos ponteiros vão repercutir nas variáveis passadas como argumento. Tá aqui o exemplo completo, então, desse uso de passagem de ponteiros como um mecanismo de passagem por referência. Eu declarei aqui a minha função de troca, passando então dois ponteiros como parâmetros, e aí eu declarei as variáveis A e B, então se eu quero daí passá-las por referência, repare como agora eu vou chamar a função. E o que eu estou passando de argumento? Eu estou passando de argumento o endereço da variável A e o endereço da variável B. De tal maneira, então, que em de x guarda o endereço de A, em de y guarda o endereço de B. E aí, usando o operador aqui de referência, eu consigo daí pegar agora o valor apontado, o valor da variável que em de x aponta, pego esse valor, jogo para uma variável local, e aí pego o valor da variável que em de y aponta, jogo para ser o valor da variável que em de x aponta, assim como pego o valor da variável local e jogo para atualizar o valor da variável que em de y aponta. Ou seja, eu estou mexendo aqui de forma indireta, através desses parâmetros ponteiros, nos valores das variáveis A e B passadas como por referência. Então, é dessa maneira que eu passo passagem por referência usando ponteiros em C++. Vamos compilar e executar esse código, ele também está à disposição de vocês aí na página do curso, na plataforma Aprender. Vamos confirmar justamente que vai ser possível fazer a troca dos valores entre as variáveis A e B através desse mecanismo de passagem por referência.
Então vejam só o resultado aqui, ó, a impressão das variáveis A e B com os valores trocados, A agora valendo 200 e B, por sua vez, valendo 100. Muito bem. Agora vamos falar de outra aplicação que envolve apontadores e que a gente até então nem sabia que estava mexendo com apontadores, que são os vetores. A grande verdade sobre vetores é que, a rigor, um vetor nada mais é do que um ponteiro também. Só que é um ponteiro constante, ou seja, que eu não posso modificar o endereço, né, desse ponteiro, e ele é o endereço que fica fixo, apontando para quem? Para o primeiro valor que guarda aquele vetor. Então, o que isso significa, né, digamos, na memória? Então, imagine que eu declaro aqui int v de 10. Opa. Então, eu estou declarando um vetor que guarda números inteiros de tamanho 10. Na memória, ali em especial na área da pilha, né, imagina que eu estou declarando isso aqui como uma variável local de uma função. Então, isso aqui vai ocupar um espaço no segmento de pilha do seu espaço de endereçamento do programa. Imagine que o espaço de endereçamento ele cresce nesse sentido aqui. Então, né, aqui é o do menor para o maior. Então, ele vai escolher aqui um endereço inicial. Imagina que é o endereço 10. E aí ele vai colocar em endereços consecutivos espaços. Essa aritmética aqui, né, na realidade, ela é bem mais complicada, né, porque, por exemplo, o número inteiro ocupa 32 bits, mas um número double ocupa 64 bits. Mas qual é o tamanho de cada, né, palavra de memória? Isso depende da arquitetura. Muitas vezes usa-se, né, uma representação simplificada de que cada palavra de memória é de 8 bits, então você tem espaços, gavetas de tamanho 8 bits. Então, por exemplo, o número inteiro ocuparia 4 dessas gavetas. Então, eu teria aqui o primeiro inteiro no endereço 10, o segundo no endereço 13, né, porque o 14, desculpa, né, porque o 10, 11, 12, 13 estariam ocupados. Mas esses detalhes, né, de hardware, de arquitetura, não vêm ao caso agora, então a gente pode simplesmente abstrair, imaginar que aqui cabe um inteiro completo de 32 bits nesse endereço 10 e o endereço seguinte, 11, é o endereço que cabe outro inteiro de 32 bits, até você ter aqui o endereço 19 para guardar o inteiro de 32 bits. Então vejam só, na prática, então, a variável v, ela é um ponteiro que guarda esse endereço aqui, o endereço 10. Só que quando eu venho e uso o operador de indexação, ou seja, eu escrevo v, colchete 3, internamente o que está se fazendo é justamente a operação de, então pega o endereço inicial de v, pula 3 casas desse endereço e aí pega o conteúdo apontado por esse endereço, ok? Então, vejam só, né, que por trás, então, da notação de ponteiro está a notação e operação, por trás da notação de vetores está a notação e a operação de ponteiros, de apontadores, ok? Esse mecanismo de indexação ele é feito de uma forma bem fácil, né? Justamente porque os vetores são alocados dessa maneira na memória, de forma contígua, um espaço para cada elemento colocado em posições consecutivas dentro da memória. Então basta você fazer esses deslocamentos do endereço inicial do vetor que você obtém a posição dos outros elementos do seu vetor.
Só que, claro, você pode fazer isso de forma explícita, mas na prática você não precisa fazer de forma explícita, você pode trabalhar justamente com a notação do operador de indexação aqui usando, né, o operador de indexação, ou seja, colocando o nome do vetor, colchetes, a posição que você quer acessar relativa daquele vetor. Então, é por isso, lembram, né, do tópico anterior, que a gente falou que, por definição, vetores são passados sempre por referência, quando eles são declarados, quando você declara um parâmetro da sua função que é um vetor, esse parâmetro ele implica que um argumento vetor passado para aquele parâmetro vai ser passado por referência. Isso acontece justamente por quê? Porque se a gente falou que quando você tem parâmetros que são ponteiros, você então está passando os argumentos por referência para eles, né? Ou seja, está passando endereços, e aí você pode alterar os valores apontados por esses endereços e por tabelas variáveis que residem nesses endereços. Por causa disso, então, que a gente sabe que ponteiros como parâmetros são formas de passagem por referência, e se a gente sabe que vetor nada mais é do que um ponteiro constante para o endereço do primeiro elemento, daquele conjunto, né, de elementos que forma o vetor, ao declarar um vetor, você está declarando, a grosso modo, um ponteiro como parâmetro da função, e aí é por isso que ele, se você altera o parâmetro vetor, você está alterando o argumento vetor passado na chamada daquela função. Ok? Então é por isso que vetores são sempre passados por referência e, não só isso, por isso que a linguagem não consegue detectar acessos fora dos limites do vetor. Porque o compilador, ele só carrega, né, ele só manipula e só associa justamente o valor do endereço inicial do bloco associado àquela variável que denomina o vetor. E ele não tem nenhuma informação do endereço final dos limites. Ele usa o endereço base do primeiro elemento do vetor para daí calcular os deslocamentos na operação de indexação. E é isso que ele tem de informação. Então, por isso que não tem como detectar, durante o momento de compilação, acessos fora dos limites do vetor. Vamos ver isso através de dois exemplos de uma forma mais concreta. Os exemplos são o AP e vetor e o cadeias.cpp. Então está aqui o primeiro exemplo, que é o AP e vetor. Então vejam só, agora a gente entendendo essa sintaxe, eu tenho aqui duas funções. Uma primeira função que está usando aquela sintaxe que a gente já aprendeu no tópico 7, que é de uso de parâmetros, de vetores como parâmetro de uma função. Então veja, eu estou passando uma função chamada v, estou passando um parâmetro que é vetor chamado v, estou passando outro parâmetro, declarando outro parâmetro aqui que é n, que é o tamanho simplesmente do vetor v, e aí eu vou imprimir na saída padrão todos os elementos de v. Essa segunda rotina, chamada imprimir vetor 2, vai fazer exatamente a mesma coisa que v. Mas veja como ela daí adota a notação, a sintaxe de ponteiros, entendendo, sabendo, né, explorando justamente o entendimento de que um vetor nada mais é do que um ponteiro para o primeiro elemento daquele bloco de elementos. Então veja, eu tenho aqui o parâmetro pint, que é o ponteiro para inteiro. Então ele guarda o endereço de um elemento que é um inteiro. E aí, através do ponteiro para int, eu vou deslocá-lo, somando diretamente, fazendo deslocamentos de posições na memória. Então ele começa na posição pint, depois ele vai para a posição seguinte, quando eu somar 1 aqui, por exemplo. E para cada posição em memória que ele acessa daquele tipo de dado, o que eu faço? Eu pego o valor apontado por aquele endereço de memória. E aí, vejam só, aqui na minha função main eu estou declarando e inicializando já um vetor v, também coincidentemente de mesmo nome, a variável aqui, com 5 valores, 10, 20, 30, 40, 50, e olhem como eu chamo as duas funções da mesma forma, idêntica. Eu estou passando v, 5,
nas duas. E o compilador não vai reclamar em nada disso, porque usar essa notação aqui é a mesma coisa que usar essa outra notação aqui quando a gente está tratando de vetores. E veja, quando a gente descobre isso, né, assimila essa ideia de que, poxa, se então o vetor nada mais é do que um ponteiro para o primeiro elemento, eu posso, por exemplo, mandar imprimir o vetor passando um ponteiro para o segundo elemento e não mais para o primeiro, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, veja só. Se eu quero agora passar, né, como início do meu vetor não mais v, que é, né, né, a posição 0 original, basta eu pegar o segundo elemento, por exemplo, e informar o endereço dele, usando o operador ezinho comercial, como eu estou fazendo aqui, ó. Então, quando eu ponho e comercial v de 1, eu estou indo para o segundo elemento do vetor v, só que ao invés de pegar o seu, né, o seu valor, eu quero o endereço dele. Outra forma que eu poderia fazer isso aqui é assim, ó. Pegar aqui, passar v mais 1, direto também. Fazendo v mais 1, eu também tenho esse mesmo resultado aqui em imprimir vetor ou em imprimir vetor 2. Ok? Vamos compilar e executar para confirmar esse entendimento. Vejam só aí que interessante o resultado. Eu estou usando a mesma função e só com essa mudança, brincando com essas operações, né, de aritmética de ponteiros, vejam que nas segundas chamadas da função imprimir vetor, eu estou mandando imprimir do segundo elemento para frente, só explorando esse conceito de aritmética de ponteiros, que a gente está vendo aí nas linhas 28 e 29 em especial aí desse exemplo. Vamos agora ver um outro exemplo, que é o cadeias.cpp, que está trabalhando com vetores de caracteres. Nós não falamos muito de vetores de caracteres. Quando eu estou falando aqui vetores de caracteres, estou falando das C-strings. Nós falamos das strings do C++, né? O tipo std string do C++. Mas você também pode trabalhar com as C-strings, ou seja, né, com as cadeias de caracteres, os vetores de caracteres do tipo char, que são originados já lá da linguagem C. E aí, nesse caso, eu posso também, né, imprimir essas strings, manipular essas sequências de caracteres, né, fazendo, né, manipulação de texto, frases e por aí vai. Como é que eu estou fazendo aqui? Vejam só, eu estou declarando então duas strings, duas C-strings aqui, S1 e S2. A primeira já inicializo com uma cadeia de caracteres, a segunda eu inicializo vazia. Eu estou chamando aqui uma função, que vamos entender ali em cima, que chama copia str. Como é que daí funciona essa função copia str? Olhem só o cabeçalho dela. Eu estou declarando usando justamente a notação de ponteiros, porque o parâmetro origin e dest representa dois vetores de char ou dois ponteiros para o primeiro caractere desse vetor. Fazer assim ou fazer dessa forma é também a mesma coisa. Okay? Vetores de caracteres ou as C-strings em especial, elas têm uma característica particular de que a gente não precisa saber onde que termina aquela cadeia de caractere, porque por padrão elas vão terminar sempre com o caractere especial chamado /0. Então, se eu quero copiar aqui de origin para dest, eu posso fazer essa cópia avaliando o conteúdo apontado por origin, se ele for diferente do caractere terminador aqui, que é o caractere /0. E aí eu pego o conteúdo apontado por origin, copio para dest, para o conteúdo apontado por dest, e aqui, mais uma vez, estou usando a notação de aritmética de ponteiros para incrementar o endereço para o qual eu estou, né, apontando, ou seja, incrementar a posição em que eu estou
mexendo nessa cadeia de caractere. Incremento uma vez para cada cadeia de caractere e repito a operação de cópia. Ao final eu faço a cópia do caractere terminador aqui, do caractere /0, que está também sendo copiado. Você tem que copiar tudo, inclusive o caractere terminador /0. Então, essa funçãozinha aqui, ela nada mais faz do que copiar uma string, uma C-string, de S1 para S2. Professor, eu não poderia atribuir diretamente? Não, isso é uma das desvantagens das C-strings. A gente viu, o tipo std_string, a gente faz a cópia de uma std_string para outra direto, Basta você pegar, variável 1 recebe variável 2 ali, operação de atribuição. Mas as C-strings, elas são tratadas como cadeias de caracteres na sua letra fria ali, assim como vetor de int, vetor de double e tudo mais. Então a cópia de um para outro tem que ser feita elemento a elemento, é bem mais trabalhoso. Então vamos ver aqui esse processo funcionando. Vejam só, sucesso. S1 tinha sido inicializada já com cadeia de caracteres, e aí eu copiei para S2 também a mesma sequência, a mesma frase, cadeia de caracteres. Muito bem, então esse era o assunto que eu gostaria de passar para vocês, discutir com vocês nesse segundo vídeo do tópico. E no próximo vídeo do tópico vamos falar da última aplicação fundamental de se estudar, que é a alocação dinâmica de memória. A terceira aplicação aqui que a gente vai discutir de ponteiros em programação na linguagem C++. Isso é o assunto do nosso próximo vídeo, então paramos por aqui, até a próxima.